A palavra do Senhor diz que o Senhor nos dá o direito. E enquanto isso, diante da humanidade, há situações e acontecimentos que são acumulativos. Então você percebe, por exemplo, quando o Senhor se refere ao povo que seria retirado da terra, para que o povo de Deus entrasse na terra, o Senhor expressa isso, falando em alguns textos, sobre aquilo que estaria acontecendo, ou que aconteceria, quando ele fala com Abraão, né? Aconteceria a posteriori. Por quê? Porque o cálice da ira de Deus, vamos chamar assim, tem uma medida. E Deus fala claramente para Abraão que 400 anos mais tarde, os herdeiros de Abraão tomariam a terra. Por que tomariam a terra? Porque aqueles moradores haviam alcançado esse nível de desgaste, de degeneração em todos os sentidos, né? E é o que acontece, por exemplo, no tempo de Abraão em relação a Sodoma e Gomorra. E o que significa, e eu falei ontem que eu quero falar principalmente sobre isso, o que significa andar com Deus dentro dessa lógica escatológica, né? Então, a Bíblia fala o seguinte, né? De que, por exemplo, nos dias de Noé, eu quero até, eu não anotei, mas eu vou pegar aqui agora. Nos dias de Noé, diz assim, achei. eu não tinha anotado, mas achei. Diz assim, Gênesis capítulo 5, versículo 18. E o que significa andar com Deus? Gênesis capítulo 5, versículo 18. Está falando sobre a genealogia, né, entre Adão e Noé. E no versículo 18 diz assim, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. A Bíblia diz assim no versículo 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, Enoque foi tomado para o Senhor. Eu vou ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 5. Hebreus 11, 5, que diz o seguinte, ainda falando sobre Enoque. Diz assim, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E ainda falando sobre Enoque, eu quero ler o livro de Judas, né, que é o livro de um capítulo só, que diz assim, quanto a estes foi que também profetizou Enoque, versículo 14, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Então, a figura de Enoque expressa isso. E por que o Senhor não trata o ímpio como justo? Por que o Senhor não trata o ímpio como justo? Porque o tratamento sobre o ímpio é o tratamento via cálice da ira de Deus. Enquanto que
o tratamento do justo, ainda que julgando, será o tratamento de alguém que tem o Senhor como prioridade, como excelência, como temor, como procedimento, a vida, o pensamento, o sentimento. Então você percebe que, presta atenção nessa figura profética, porque eu quero andar de figura em figura profética com você, só para que fique bem claro isso, tá? Nós estamos falando sobre a grande tribulação. E por que eu creio que o povo, ainda que passe pela tribulação, não passará pela grande tribulação. São coisas diferentes. Por quê? Porque a Bíblia fala que antes, e aqui está a figura profética, né? Numa maneira profética, histórica, mas também profética, que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para ele. Por que o Senhor o tomou para ele? Porque Enoque agradava a Deus, como diz lá no livro de Hebreus. E por que o Senhor o tomou para ele? Porque o Enoque viu miríades e miríades dos anjos do Senhor vindo juntamente com ele, como diz aqui no livro de Judas. Eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos, para fazer convictos todos os ímpios. Então, Enoque, profeticamente falando, ele vê esse retorno de Jesus Cristo. Só que Enoque foi tomado antes, porque Enoque prefigura aquilo que a gente chama hoje de arrebatamento, de maneira profética. Por quê? Porque logo em seguida você vê a história de Noé e logo em seguida vem o dilúvio. Só que Enoque não conhece o dilúvio. Não obstante ele falar que o Senhor estava vindo, ele é retirado antes. Porque Enoque simboliza profeticamente a igreja, o povo de Deus, né? Aquele grupo que a gente já conversou a respeito, o grupo gentílico, mas que se tornou instrumento de Deus, porque se propôs a entrar no espaço, numa brecha, que o primeiro grupo, o grupo de Israel, deixou para cumprir com os propósitos de Deus. Então Enoque, ele é a figura profética da igreja sendo arrebatada, porque a Bíblia fala que Enoque não conheceu a morte. Mas por que Enoque não conheceu a morte? Claro que depois o pessoal fala a respeito das duas testemunhas, mas isso é uma outra história, depois a gente entra nesse tema. Mas só para a gente entender de que o Senhor não quis que Enoque conhecesse, porque Enoque andava com Deus. Outra figura que eu quero colocar para que nós entendamos, e eu vou falar assim porque a gente conhece a palavra de Deus muito a respeito dessas histórias. Por exemplo, a história de José. José simboliza toda essa condição. Por quê? Porque a Bíblia diz que em dado momento ali, os irmãos de José venderam José, né? Exatamente o que Judas, representando a humanidade, fez com Jesus, né? O que Judas fez? Traiu Jesus. Como que vendendo Jesus. Há até um paralelo entre aquilo que os irmãos de José receberam dos ismaelitas, dos mercadores ismaelitas, quando venderam José como escravo, com Judas, quando vendeu Jesus para os religiosos da época. Mas perceba que José é retirado da sua terra. Por que José é retirado da sua terra? Porque a terra passaria por uma grande fome jamais vista anteriormente, como diz a própria Bíblia. E José foi o quê? José foi na figura, né, cristocêntrica. José é um dos maiores tipos de Jesus Cristo do Antigo Testamento. José vai como que preparar lugar. E aí você vê em toda a história, eu queria que você depois em casa não, porque possivelmente alguns de nós já estamos em casa, mas depois na tua meditação,
Procura fazer um paralelo. Não tem problema, pode fazer. Você não vai estar aumentando a palavra de Deus em nada. Então você percebe que todos os ambientes que José viveu é como os ambientes que Jesus viveu, até mesmo na sua morte. E a palavra do Senhor diz que José, antes dos seus irmãos e o seu pai virem para serem socorridos por José, porque estava havendo uma grande fome, o que aconteceu antes? José se casa com a filha de um sacerdote de Dion. Ele se casa com uma egípcia, não é assim? Quem é essa egípcia? Essa egípcia simboliza exatamente a igreja gentílica, a igreja de Deus, né? Por quê? Porque José se casa primeiro, determinando o quê? Mostrando profeticamente exatamente a aliança da igreja com Jesus Cristo, para que mais tarde pudesse virem os herdeiros, vamos chamar assim, os herdeiros da promessa que está representado por Jacó, Israel, e toda a sua casa, a sua família. Então veja que maravilhosa a palavra de Deus, porque ela vai se explicando. E você não precisa forçar, está escrito. E para que você tenha uma ideia maravilhosa disso, que momento que acontece esse casamento? Antes dos 7 anos das 7 vacas magras, das 7 espigas fracas, né? Pequenas, antes dos 7 anos de fome, significando exatamente a última semana de Daniel, que é a semana da grande tribulação. Percebe? E não precisa forçar. A Bíblia, ela se explica por si só. Então você consegue perceber toda essa condição maravilhosa, profética. E aí vem Israel, vem os seus filhos e vivem exatamente um tempo maravilhoso com José, toda essa geração, até a morte de José. Então você tem tudo isso. E eu quero falar de uma outra simbologia profética a respeito de escatologia, né? Segundo Reis. Antes disso, eu vou falar ainda de Ló. Exatamente o que acontece com Ló. Vem o Senhor Deus, eu vou falar Senhor Jesus, é porque é uma teofania, né? É uma manifestação de Deus. Mas vem o Senhor Deus, que creio eu ser Jesus Cristo, vem o Senhor Deus conversar com Abraão, com os seus anjos, para falar sobre a promessa, sobre Isaac, e imediatamente depois os anjos se afastam do Senhor, o Senhor continua falando com Abraão, e os anjos se dirigem a Sodoma e Gomorra. Mas Abraão intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra por causa dos justos, que o Senhor, claro, não poderia, e o Senhor não faria isso, destruir ou estabelecer o seu juízo sobre justos e ímpios, né, no mesmo momento. E claro que isso é aferido, isso é conversado, isso é entendido, a gente já leu a respeito, mas diz a palavra que havia Ló e a sua família. Presta atenção. Enquanto Ló não saísse da terra, junto com a sua esposa e as suas filhas, o juízo de Deus não começou. Mas a partir da saída de Ló, da sua esposa e das suas filhas, o juízo de Deus se derramou sobre aquela região de Sodoma e Gomorra. Estamos falando sobre a grande tribulação e, por causa disso, revisitando principalmente o livro de Gênesis. Agora vamos revisitar um outro momento, né? Que é 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo,
os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Só para a gente lembrar da história, né? Eliseu, Elias passando simbolicamente a sua capa, ou seja, a unção que estava sobre ele, passando para Eliseu, para que Eliseu desse continuidade na obra. Vá lembrando de tudo isso, que esse texto é maravilhoso. No versículo, eu vou ler a partir do versículo 21. Então saiu ele aos mananciais de águas, deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Agora, versículo 23, diz assim: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele e dizia-lhe: sobe, calvo, sobe, calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Toda essa linha de raciocínio ela é maravilhosa, porque Elias, como Enoque lá no passado, acontece exatamente a mesma coisa com Elias. A Bíblia fala que o Senhor o leva, né? E Eliseu vê uma carruagem de fogo e depois o Senhor o traslada para si. Por quê? Porque Elias simboliza a igreja de Jesus Cristo sendo arrebatada. Mas a Bíblia fala que Eliseu ficou. Por que Eliseu ficou? Porque Eliseu simboliza, como Noé, Eliseu simboliza esse primeiro grupo, que no primeiro momento nem quis, mas no segundo momento sabia que a unção estava sobre ele. Como esse povo, no tempo da grande tribulação, vai entender, vai cair a ficha, como a gente brinca, como a gente fala. E aí esse povo vai se manifestar. E diz a palavra que Eliseu se manifestou pelo menos no dobro da unção que estava sobre Elias. E aí você pode fazer a conta dos milagres, dos prodígios e maravilhas que Eliseu cumpre, né? Fazendo alusão ao dobro que Elias havia cumprido já em toda a sua história ministerial. Eliseu cumpre o dobro. Por quê? Porque Eliseu simboliza esse grupo, esse primeiro grupo, que agora vai manifestar a plenitude, como diz a palavra, a plenitude de Israel. Se o povo gentílico viveu na sua plenitude e foi arrebatado, quem dirá o povo escolhido, o povo eleito, quando, né, desculpe o termo, forçado numa situação, também o que vai manifestar. E é exatamente o que acontece. Então Eliseu, ele significa e simboliza todo esse segundo momento de uma autoridade, de um poder, de uma majestade, de uma autoridade, de uma constituição. Por que 42 jovens? Porque é exatamente os 3 anos e meio do livro do Apocalipse, simbolizados aqui profeticamente por esses 42 jovens. Essas duas ursas são as duas bestas do Apocalipse, né? São o falso profeta e o anticristo, que foi autorizado pelo Senhor, né, a ser instrumentos da ira do Senhor. Mas do outro lado, você tem a figura de Eliseu, uma pessoa completamente cheia, poderosamente, da plenitude do Espírito Santo. Deu para entender? Então, eu já vou terminar por aqui, né, mas é só para que a gente entenda que toda a palavra de Deus ela está totalmente esquadrinhada a respeito desses acontecimentos.
E quando você vai para o Antigo Testamento, livro de Gênesis, né, o que significa Gênesis, e toda essa história na escatologia, a vida de José, Jacó mudando de nome, de Jacó para Israel, né, falando sobre o segundo momento desse grupo agora que está sendo, né, regenerado na sua aliança com Deus, e uma série de coisas. Tá certo? Glória a Deus, a palavra de Deus é maravilhosa, é muito especial, e que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor, e a palavra do Senhor diz o seguinte, né? Eu vou voltar a ler o que Eliseu fala, que é maravilhoso. Quando Eliseu ele se coloca, né, na sua posição, e diz o seguinte: então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, e dizia-lhe: sobe calvo, sobe calvo. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi ele para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Ou seja, dali Eliseu foi se alimentar, ele foi para o Monte Carmelo, que representa o ambiente de Elias, né? Então é exatamente essa situação que num segundo tempo, num segundo momento, será tudo restaurado. E o povo de Deus será um, como diz a palavra, será um só homem. Não haverá nem grego, nem judeu, não haverá nem ímpio, nem justo, porque todos serão um, chamada Igreja de Deus. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa, é maravilhosa. Em tudo isso, vamos dizer que tudo que a gente está lendo, realmente a igreja não somente passa pela tribulação, mas passa também pela grande tribulação. Vamos dizer, não é o que a gente lê na palavra, mas vamos dizer que poderia ser como algumas escolas teológicas defendem. Não significa, desculpe falar assim, mas não significa nada em relação à nossa aliança com Deus. Por quê? Você percebe que seja com Noé, ou seja com Enoque, seja com Elias, ou seja com Eliseu, seja com José, ou seja com o povo, né, a família de Jacó, incluindo o próprio José, o Senhor sempre terá livramento, sempre terá bênção e sempre vai defender, proteger, preservar e, como diz a palavra em Isaías 26, vai nos guardar no seu quarto, vai nos, como diz a palavra, nos esconder, né, nos proteger. E essa é a melhor coisa que temos para entender. Então, o que significa isso? Que nós devemos, em primeiríssimo lugar, aprender e desenvolver, andar com Deus. E andou Enoque com Deus, e andou Noé com Deus, e a Bíblia fala que Jó também andava com Deus. A palavra do Senhor